Tanto o bolsonarismo como o lulopetismo adoram transferir suas responsabilidades para o outro. Jamais erram, e todos que os questionam são maus e estão perseguindo-os. Portanto, são maniqueístas, demagógicos e extremamente contrários à realidade e à verdade. Portanto, representam a máxima expressão da mentira. Sobre os atos terroristas do dia 8 de janeiro de 2023, este canal tem alguns pontos a ponderar. Ponto 1. Bolsonaristas que promoveram o quebra-quebra ou que executaram os atos não podem ser tratados como vítimas. Esses precisam pagar pelos seus atos criminosos. Ponto 2. Este que vos fala jamais disse que houve a presença de petistas ou infiltrados petistas entre os bolsonaristas. O que pode ser uma suposição, mas que se prove isto. O que eu estou supondo é que precisa ser investigado se houve ou não conivência do PT, e principalmente da maior liderança do PT, aquela mesma que lá no mensalão disse que não tinha visto nada. Então, se houve, se soube da organização desses atos e ele não fez nada, então o que podemos dizer a respeito? Ponto 3. Não aceito o bolsonarista tentando culpar o outro pelos atos que ele fez ou vice-versa. Acredito que as investigações vão poder levar à comprovação da existência da conivência do PT aos atos, o que não inocenta o bolsonarismo, mas só coloca mais um partícipe desses atos. Ponto 4. O pedido de impeachment feito pelo PL é a prova cabal de que o bolsonarismo não respeita nada e ninguém. Não respeita a democracia. E cinicamente talvez seja mais um número de cortina de fumaça do bolsolulismo. Afinal de contas, se eram tão contra o PT, por que aceitaram o terrorismo eleitoral petista do primeiro turno das eleições de 2022? Esse terrorismo que se focou inclusive outras candidaturas? Este canal continua na defesa intransigente da democracia e do aclaramento de todos os fatos. E será que realmente o bolsolulismo quer o esclarecimento real dos acontecimentos? Por isso eu não concordo com a narrativa barata do neolulista Reinaldo Azevedo de que quem questione a presença do então chefe do GSI nos atos esteja favorecendo o pensamento golpista, ou que se perguntarmos a respeito disto, que isso fomenta uma narrativa golpista bolsonarista. Se o bolsonarismo quer se valer disso para alimentar o seu golpismo, isso que o bolsonarismo responda pelos seus atos. Mas nós não queremos isto. Nós só queremos que se manifeste a claridade real do que aconteceu. Que a gente consiga entender o que aconteceu de fato. Pelo bem da democracia, pelo bem do nosso país. E se houve conivência do PT, que o PT arque com as suas consequências. E a presença de bolsonaristas que podem ser induzidos pelo Lula, pelo lulismo, que é infiltrado com outras lideranças bolsonaristas, etc, etc, e inúmeras podem ser as suposições e podem ter sido as ações, isso não invalida em nada a punição que deve ser feita por aqueles que fizeram a quebra do patrimônio público. Portanto, todos eram de maior e sabiam o que estavam fazendo, ou deveriam saber. Se foram porque também tinham vontade e de não respeitar as urnas. Se fizeram, que arquem com as suas consequências. Agora, isso não os coloca livres de suas penalidades. Ao contrário. E se houve conivência daqueles que se dizem a civilização contra a barbárie, daqueles que hoje estão no governo, que esses sejam punidos também. Porque isto é um desrespeito à democracia. O que nós estamos vendo hoje é exatamente uma nova etapa de desrespeito aos valores democráticos de quem não se compromete com a verdade. E a mentira só beneficia não aqueles que vencem as eleições, mas só beneficia exatamente o descompromisso e o despropósito de pensar que na mentira vamos vencer eleitoralmente, e sendo o vencedor eleitoralmente por conta de mentiras, nós vamos continuar enganando as pessoas, manipulando elas. Nós aqui não aceitamos a manipulação nem do bolsonarismo, muito menos do lulopetismo. Nós só queremos o esclarecimento da verdade. É pela verdade que este canal se posiciona, porque há uma questão a ser colocada.
Chega destes que transferem as suas responsabilidades para o outro, que não tem a decência de assumir pelos seus atos. Este que vos fala já inúmeras vezes errou e já teve que pedir desculpas publicamente. E isso não é vergonha para ninguém, quando a gente reconhece os nossos atos. Lula fez isso há poucos dias atrás. Sabe por quê? Porque a opinião pública foi contra a mais uma bobagem que Lula tem proferido. Não porque se arrependeu, mas porque, de fato, a população está começando a enxergar que este governo fala tantas coisas que, na verdade, não pratica. E talvez muitos dos seus gestos positivos também não deixem de fazer parte de um número circense, de um número pirotécnico, que é para fugir da realidade dos fatos. E contra isso, nós vamos sempre nos posicionar contra, porque defendemos a democracia, a verdade e, acima de tudo, o respeito às instituições democráticas, porque só assim seremos um país de verdade.